Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma funcionalidade que estava sendo aguardada por bastante tempo, né? Tem muito tempo que eu falo dessa funcionalidade aqui, que é o espelhamento de dados do catálogo de dados do Azure Databricks para o Microsoft Fabric. Isso mesmo, galera, replicar o catálogo de dados do Azure Databricks dentro do OneLake, né? Então eu já fiz uma série de vídeos aqui para vocês explicando quais são as características que o Databricks tem trabalhando junto com o Microsoft Fabric. A gente sabe que são duas stacks muito similares, né? E que existem clientes que optam por trabalhar com uma ou trabalhar com outra. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente integra essas duas, né? Na verdade, eu já fiz uma série de vídeos aqui para vocês, tá? Explicando toda essa questão de integração entre o Azure Databricks e o Microsoft Fabric. Vocês podem ver aqui, eu fiz 3 vídeos completaços aí para vocês. Expliquei ali como que a gente entende as arquiteturas mistas, né, entre o Microsoft Fabric e o Azure Databricks. Fiz todo o setup para vocês, configurei uma arquitetura medalhão e depois disponibilizei esse dado para o Power BI, né, para o Microsoft Fabric ali por meio dos shortcuts. Só que hoje a gente vai fazer diferente. Hoje a gente vai falar sobre o espelhamento do catálogo de dados inteiro do Azure Databricks para dentro do Fabric, né? Beleza? Então, se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal, me chamo Sidney Cirqueira, seja muito bem-vindo, tá? Não esquece de soltar o like nesse vídeo, não esquece de compartilhar com seus amigos, não esquece de deixar seus comentários aqui. Sidney, eu quero ouvir falar aqui no seu canal sobre qualquer coisa que envolva Microsoft Fabric. Coloque no comentário aqui que eu trago isso aqui para vocês, tá? Estou planejando 1 bilhão de vídeos aí para vocês, tá, galera? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Vamos para o que interessa, espelhamento de catálogo de dados. Essa funcionalidade, pessoal, ela saiu há aproximadamente 2 semanas atrás. Ela já estava em preview há bastante tempo, há muito tempo estava em preview, né? E essa funcionalidade saiu para disponibilidade geral agora aproximadamente há 2 semanas atrás. Então, basicamente, o que essa funcionalidade faz, pessoal? Essa funcionalidade, ela acessa, deixa eu acessar o meu Databricks aqui, tá? Ela acessa o catálogo de dados do Databricks, né? Então, perceba, eu estou aqui dentro de um workspace do Azure, tá? Tenho o meu Databricks aqui dentro do Azure e aqui eu possuo algumas tabelas dentro desse catálogo de dados que eu criei. Basicamente, a gente vai replicar o catálogo de dados inteiro para dentro do Microsoft Fabric, beleza, galera? Então, é essa a grande funcionalidade dessa feature, bacana? Então, essa feature, ela espelha esses dados. Então, tenho aqui um workspace vazio, um workspace que eu gosto sempre de trabalhar com vocês aqui partindo do zero, todas as configurações eu gosto de fazer do zero, para que vocês estejam antenados aí, para que vocês possam me acompanhar também em como a gente faz essa configuração. Do lado do Microsoft Fabric, o que a gente vai precisar fazer, pessoal? Primeiro ponto vai ser a gente vir aqui em um novo artefato, né, em um novo item do Microsoft Fabric e buscar aqui pelo mirroring. Quando eu busco aqui mirroring, aqui eu já tenho, ó, o espelhamento do catálogo de dados do Azure Databricks. Percebam, ele não está mais com a funcionalidade de preview. Podemos ver aqui que o Cosmos DB está com preview, o SQL Database aqui não está mais com preview e o Databricks também não está mais com preview, beleza, pessoal? Então você pode colocar em produção. Eu gosto sempre de alertar todo mundo aqui, não coloquem features que estão em preview em produção, até mesmo porque eu gosto de trazer o vídeo quando a feature já foi disponibilizada, para que não induza ou para que vocês não cheguem a colocar esse tipo de funcionalidade que está em preview e depois não ter o suporte da Microsoft. Então eu gosto bastante de comentar isso. Então, bacana. A gente acessa aqui o espelhamento do catálogo de dados do Azure Databricks. Basicamente, o que a gente vai precisar fazer aqui, pessoal, dentro do Fabric? Configurar a conexão diretamente lá com o Azure Databricks, tá? Então ele vai renderizar aqui, vai trazer uma telinha para a gente, no qual eu vou passar para ele alguns parâmetros. Que parâmetros são esses, Sidney? Eu vou passar o parâmetro do ID do meu Databricks e também vou passar o parâmetro para ele das minhas credenciais, né? Com qual credencial eu quero acessar o Databricks. Percebam que ele demorou um pouquinho para abrir a tela aqui, tá, pessoal? É só porque eu acho que eu estou compartilhando a tela. Geralmente não demora, é muito rápido. Legal? Então vamos lá.
Aqui eu tenho o Azure Databricks, ele pergunta se eu quero utilizar uma conexão existente ou se eu quero utilizar uma conexão nova. Para mim, tanto faz, tá? Eu já havia criado uma conexão existente aqui, vou criar uma nova aqui só para vocês perceberem como que funciona. Legal? Então, cliquei aqui em criar uma nova conexão, ele vai renderizar ali os parâmetros. Basicamente, o que a gente vai precisar? Vou precisar da URL do Workspace do Azure Databricks, né? Então, vou voltar aqui dentro do Databricks. Eu preciso dar um clique aqui em Workspaces e pego somente essa primeira parte aqui da URL, tá, pessoal? Que é o ID do Workspace e o nome e a URL dele. Bacana? Então, vou passar esse cara aqui. Ele já vai entender que eu já possuo uma configuração, né? Então, eu posso criar uma nova, ele vai dar uma nomenclatura para essa configuração aqui. E aqui ele vai perguntar como que eu quero me autenticar. Eu vou me autenticar utilizando o meu próprio usuário de domínio aqui, né? Que é o usuário que eu estou logado entre as duas contas. Mas eu poderia utilizar um Service Principal também, tá? Não vou usar o Service Principal aqui só por questões de tempo aqui, mas basicamente é recomendado que você utilize o Service Principal para fazer esse tipo de conectividade, tá? Sempre é bom você ter um usuário de serviço e não utilizar usuários logados, tá? Então, vou testar aqui a minha conexão, ele vai puxar aqui o autenticador para logar aqui com o meu usuário que já está conectado dentro dessa conta, né? Então, tenho aqui o meu usuáriozinho on Microsoft. Beleza? Configurou, conectou, e aí eu preciso me conectar aqui no ambiente. Legal? Dei um connect. Basicamente, o que ele vai fazer? Vai bater lá dentro do meu Azure Databricks e dou um next aqui para que ele avance para as configurações. Beleza? Aqui a gente tem dois pontos. O primeiro deles é a parte de dados, né? Então, ele está procurando aqui quem que é o catálogo de dados que eu vou utilizar. Lá dentro do meu Databricks, eu possuo dois catálogos de dados do Unity Catalog, tá, pessoal? Então, o seu Databricks já precisa ter o Unity Catalog configurado. A gente tem algumas pré-requisitos. Já eu vou mostrar para vocês esses pré-requisitos. E eu já tinha configurado meu Unity Catalog. Eu acho que não faz sentido eu mostrar para vocês como que configuro um Unity Catalog aqui, porque é bem tranquilo, tá tudo documentado, então eu já parti do pressuposto que eu estou partindo do pressuposto que você sabe como configurar um Unity Catalog. Legal? Então vou selecionar esse meu YouTube catálogo aqui, basicamente o mesmo catálogo que eu mostrei aqui para vocês, ó. Então seleciono aqui catálogo e ele vai trazer aqui para gente as nossas tabelinhas que estão dentro lá desse catálogo, beleza? Isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Existem várias melhores práticas para você configurar os seus catálogos, tá? Não se atentem a como está configurada as minhas tabelinhas aqui, beleza? Então, voltei aqui para dentro do Fabric. Eu tenho aqui o esquema no qual as minhas tabelas estão. Basicamente, eu preciso vir aqui e dar um clique em Next. O que ele vai fazer? Vai identificar todos os metadados lá do meu catálogo de dados do lado do Databricks e eu vou criar esse carinha aqui, beleza? Fiz essas configurações aqui do lado do Fabric, muito fácil, certo? A gente tem alguns pré-requisitos antes de eu fazer essas configurações, tá? São basicamente dois, que eu deixei eles já pronto, que eu vou mostrar aqui para vocês. Quando eu vou lá para dentro do meu Azure Databricks, nas configurações do catálogo da gente, percebam que eu consigo visualizar essa configuração aqui de Metastore, porque eu sou admin tanto desse meu workspace aqui, quanto dos workspaces do Databricks, beleza? Então, o seu catálogo de dados, o seu Metastore, ele precisa ser configurado pelos administradores. Por que eu digo isso? Porque para você acessar esse Metastore aqui, você vai precisar habilitar uma feature, que é essa feature chamada External Data Access. Legal? Inclusive, ela está em preview dentro do Databricks e você precisa habilitar esse carinha aqui. Beleza? A segunda opção é basicamente eu voltar lá no meu catálogo de dados e quando eu acessar o meu catálogo de dados aqui, eu preciso ter um permissionamento aqui dentro do meu catálogo, tá? Como que eu acesso esse permissionamento do catálogo? Basicamente, você vai acessar o seu catálogo aqui, né? Deixa eu... Só um segundo. Você dá um clique aqui no seu catálogo e ele vai ter aqui o permissionamento.
Como eu sou administrador dessa conta, ele não está me mostrando nenhum permissionamento aqui, mas você vai precisar de um permissionamento. Esse permissionamento, você pode dar ele diretamente via interface gráfica, ou você pode dar esse permissionamento aqui, ó, diretamente via Grant. Então, eu estou dando permissionamento de External User Schema no meu catálogo, YouTube catálogo e no meu esquema default, beleza? Então, vou rodar esse comando aqui, estou rodando via código SQL, tá? Isso aqui está documentado, mas você pode rodar isso aqui também via interface gráfica, beleza, pessoal? Então, ele vai startar rapidamente o cluster serverless aqui, deu o grant no permissionamento para mim, tá? E aí um ponto interessante a vocês notarem, pessoal, é que basicamente quando eu volto aqui no catálogo, apesar de eu ter dado o nível de permissionamento lá via SQL, quando eu clico aqui nos meus permissionamentos, ó, quando eu clico aqui nos meus permissionamentos, ele não está me mostrando nada, tá? Mas eu poderia também vir aqui dar um grant diretamente via interface gráfica. Legal? Eu fiz isso aqui só para níveis mais práticos, beleza? Então, quando eu dou esses dois permissionamentos necessários, né, o permissionamento, habilitar a feature de compartilhamento de catálogo de dados e também dar esse permissionamento aqui de acesso ao esquema que você está depositando os seus dados, você já tem as configurações prontas. Bacana? Quando eu volto lá para o meu portal do Microsoft Fabric, basicamente ele traz aqui para a gente as configurações do catálogo do Databricks, né? E quando eu clico aqui em Default, foi o esquema que eu compartilhei, as tabelas já estão disponíveis aqui para mim. Beleza? Basicamente eu posso vir aqui e clicar na minha tabela, ele basicamente vai ter que renderizar os dados aqui para a gente e mostrar os dados que ele vai buscar diretamente lá no nosso catálogo de dados, beleza? Então, tá feita a nossa configuração, pessoal. Então, suponhamos que a sua empresa ela tem o processamento de dados diretamente dentro do Databricks e o catálogo de dados das suas tabelas ficam armazenados dentro do Unity Catalog, agora não tem mais como você deixar de replicar esses dados para o Fabric, tá, galera? É nativo isso, basicamente habilitando essa feature que eu acabei de mostrar para vocês, beleza? Então, ponto muito interessante, aqui eu estou vendo os dados via interface gráfica, né? Mas eu poderia vir aqui e rodar um código SQL, então eu clico lá no meu SQL Endpoint, já falei para vocês aqui qual que é a diferença do endpoint, lembrando, esses dados estão sendo espelhados para cá para dentro do Microsoft Fabric, né? Então qualquer coisa que eu escrever lá do lado do Databricks, ele tem que ser automaticamente replicado para cá, legal? Então olha aqui que bacana. Minhas tabelas estão aqui, elas estavam lá no esquema default. Vou rodar uma query, um select top 10 aqui e já está disponível os dados aqui para gente, beleza? Isso aqui é legal demais, tá? Então, se eu voltar ali dentro do meu Databricks e pegar aqui um notebook qualquer, tá? Que eu estava executando aqui criando minhas dimensões, criando as minhas fatos. Vou pegar aqui um notebook que movimenta dados entre a camada Silver e a camada Gold e vou escrever uma nova tabela diretamente lá dentro do meu ambiente. Beleza? Deixa eu ver se ele está conectado aqui dentro do meu cluster. Vamos lá. Beleza, está conectado. Deixa eu escrever aqui Deixa eu escrever um dado aqui diretamente lá em uma outra tabela, tá? Deixa só ele renderizar minha tela aqui. Deixei um código meio pré-pronto aqui para usar para vocês. Basicamente, estou criando uma nova tabela e salvando ela lá dentro do catálogo. Beleza? Então, vou executar essa tabela aqui, se os dados ainda estiverem na memória, eu creio que está, ela vai executar. Vou criar mais uma tabelinha aqui, ó. Então, se eu acessar o meu catálogo, venho aqui no esquema default, ele já apareceu aqui para mim, ó, uma Fato Sales. Bacana? Então, aqui dentro do Azure Databricks, se eu voltar aqui para o espelhamento do catálogo, eu poderia ter olhado por ali também, tá, pessoal? Mas eu quis voltar só para mostrar um ponto interessante aqui para vocês. Eu tenho aqui as configurações de catálogo, legal? Então, eu dou um clique aqui nas minhas configurações de catálogo e o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e selecionar essa tabelinha nova e mais para baixo eu tenho uma flag chamado Automatically Sync todas as próximas tabelas que entrarem lá daquele esquema, né? Então, eu habilitei esse carinha aqui. Vou dar um allow
Vou dar um apply, na verdade, né, que eu não estava vendo aqui, estava escondido ali o campo. Estou dando um apply, basicamente o que esse cara vai fazer? Vai trazer a nova tabelinha aqui para a gente também. Beleza? Então a tabela já está disponível. Agora, qualquer coisa que tiver disponível lá dentro do meu Unity Catalog, ele vai ser replicado diretamente para cá para o Fabric. Bacana, pessoal? Então, essa é a configuração que eu queria trazer para vocês, tá? Existem algumas outras coisas que eu quero falar, por exemplo, gerenciamento de segurança do OneLake. Então, tudo que você traz do catálogo de dados para dentro do OneLake, ele pode ser gerenciado ali como uma única segurança. Não vou entrar tanto nesse detalhe agora, nesse exato momento, porque essa feature ainda está em preview, tá? Muito em breve, toda a parte de catálogo, de segurança do Data Lake único, ele vai estar disponível para GA, então eu trago mais um vídeo para vocês posteriormente aqui. E um outro ponto muito legal é que quando eu estou ali disponível no meu SQL Endpoint, basicamente o que eu posso fazer, pessoal? Posso gerenciar os meus modelos semânticos aqui, né? Fazer o apontamento das minhas tabelas, fazer ali a integração entre as tabelas, criar o meu modelo propriamente dito, e esse dado já vai estar automaticamente disponível para o Power BI, tá? Então isso aqui é muito legal. Eu estou espelhando os meus dados e automaticamente o que ele cria para a gente? Ele cria um modelo semântico que vai ficar disponível aqui na nossa interface inicial, né? Então toda vez que eu criar qualquer artefato, ele vai criar um modelo semântico aqui e os dados vão estar prontos para que o Power BI utilize essa informação. Legal? Então, ele não abriu a tela aqui para mim, eu acho que só por conta do tempo aqui que ele ficou carregando. E aí, basicamente, o que eu queria falar para vocês aqui de final, pessoal? Tem aqui a documentação, como que você faz essa configuração. Então, basicamente, não tem segredo, tá? O que a gente precisa habilitar? O External Data Access. Então, você quer entender um pouquinho mais sobre aquela configuração que eu fiz? Basicamente, ele tem essa documentação aqui disponível, né? Então, se eu abrir essa documentação aqui em uma segunda aba, basicamente, o que ele vai me mostrar? Ele vai me mostrar, olha, você precisa habilitar o External Data Access. Foi basicamente o que eu mostrei aqui para vocês. Legal? E um outro ponto é que você precisa dar permissionamento nesse External Use Schema e você pode utilizar aqui um SQL. Bacana? Ele tem algumas outras considerações aqui, então recomendo que vocês leiam a documentação. Beleza, pessoal? Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Como que a gente integra o Azure Databricks com o Microsoft Fabric agora por meio do espelhamento do catálogo de dados do Databricks diretamente aqui para o Microsoft Fabric. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Coloca aqui nos comentários sobre o que você quer ouvir aqui no canal e eu vejo vocês nos próximos vídeos, beleza? Não esquece de soltar o seu like, não esquece de compartilhar com os colegas de vocês. É muito importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante para vocês e para toda a galera da área de dados. Beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês ali nos próximos vídeos. Um abraço.